nós iremos fazer um ato profético muito poderoso. Olha, Deus ele falou isso ao meu coração. Eu vou fazer um ato profético hoje com você. E tenha certeza, Deus ele vai te dar vitória. Deus ele vai te abençoar. E Deus vai fazer cair por terra uma seta muito perigosa do inimigo no dia de hoje. Pode ter certeza disso. Junto com a oração que farei hoje, eu vou abrir um jejum até o meio-dia de hoje. E eu quero que você faça algo, por favor. A direção que eu vou te dar até o meio-dia, você precisa fazer. Pode ser assim que terminar aqui a oração, mas precisa ser até o meio-dia, que é o horário em que eu vou estar entregando esse jejum. Você sabia que na Bíblia, na Palavra de Deus, entre Gênesis e Apocalipse, que são o primeiro e último livro da Bíblia, está escrito, não tenha medo, ou seja, não temas. Sabe quantas vezes? 366 vezes. Essa palavra é como se fosse para cada dia do ano, até para aquele ano que tem 366 dias, que tem um dia a mais. É Deus dizendo, filho meu, filha minha, não tema, não tenha medo. O medo é uma seta muito perigosa do inimigo. Tudo aquilo de que você tiver medo, tudo aquilo que você verbalizar que teme, tudo aquilo que você começar a pensar em forma de medo, sabe o que acontece? Você vai atrair para a tua vida. Você vai abrir uma brecha. Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, não é uma brecha não, é uma porta que você vai escancarar para o inimigo entrar na tua vida e agir. Se você escuta isso, tiver medo de que o seu relacionamento acabe, o inimigo ele vai trabalhar em cima dessa brecha. Se você tiver medo de adoecer, medo de ter certa doença, você vai dar uma brecha para o inimigo te atingir nessa área. Se você tiver medo de ser desempregado, isso também se torna uma porta de ataque. Então, hoje, nesta manhã, nós vamos fazer um ato profético para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo repreendam todo medo, toda seta de medo, todo medo, até aquele medo que você nunca falou para ninguém, mas que você tem. Tudo isso hoje será repreendido em nome de Jesus. E você pode não ter percebido, mas muitas coisas você deixou de viver por causa do medo. Muitas coisas você deixou de aproveitar por causa do medo. Muitas coisas você deixou de seguir, de prosseguir, de dar continuidade por causa do medo. E tudo isso hoje será repreendido em nome de Jesus. Eu não falo apenas de coisas do presente, não. Medo do futuro. Você não tem ideia de como isso paralisa a vida de muitas pessoas. Então, sabe o que eu quero? Preste atenção. Vai fazer? Então, faça que é importante. Primeiro, escreve aqui embaixo, nos comentários, uma declaração de fé. Deus, eu confio em Ti. Escreve, declara, eu espero. Deus, eu confio em Ti. O contrário do medo é a confiança. A gente vence o medo com confiança em Deus. Então, escreve aqui, por favor. Deus, eu confio em Ti. Escreve. Você que está me acompanhando hoje aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe de modo forte, tremendo e poderoso. Eu sou o evangelizador Fábio Teruel e você está numa grande e poderosa corrente de orações. E se você está aqui, é parte do plano de Deus. Ele quer que você esteja debaixo dessa cobertura espiritual. Então, Deus quer que você ore comigo todos os dias e eu te dou a direção. Aqui tem a palavrinha, tá pelo YouTube? Aqui tem a palavrinha inscrever-se no rodapé. Consegue ver? Clica, não paga nada não. No exato momento em que você clicar, o seu nome completo será inscrito, registrado neste canal, que é uma corrente de orações, e a partir deste momento eu vou orar pela tua vida. Viu? E você também receberá no teu celular, sem custo algum, as nossas orações diariamente. Nesta manhã, eu vou orar com você o Salmo 91, que é um salmo de livramento, de libertação, é um salmo de proteção, de quebra de amarras, e você vai entender por que eu vou orar hoje com você o Salmo 91. A Bíblia, ela diz ali, em Mateus capítulo 14, versículo 30 assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Reparar é observar, é focar os olhos, né?
Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mais importante é o que você ouve de Deus do que aquilo que o inimigo quer que você veja. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pronto. Era tudo o que o inimigo queria. Estou falando aqui de Pedro, né? Quando ele foi andar sobre as águas. Ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, andando por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E ele começou a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que, reparando, porém, na força do vento, ou seja, parando de se concentrar em Deus, em Jesus, ele teve medo. Começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o agarrou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que eu vejo aqui nessa palavra? A Bíblia diz que Jesus estava em um ponto e Pedro estava em outro, no barco. Pedro desce do barco e começa a andar. Quando ele afunda e pede socorro, a Bíblia diz que Jesus apenas estende a mão. Jesus não correu. Por que Jesus não correu? Porque ele estava perto. Só precisou estender a mão. Tem gente que é assim. Quando falta pouco, quando está perto de receber a vitória, quando está próxima de receber a resposta, é que o medo começa a agir. Eu lembro, e isso tem alguns anos, né, de uma moça que encontrei no final de um dos nossos eventos. Ela estava com muito medo de ter um problema grave, porque há muito tempo ela vinha sentindo uma dor. Eu orei por ela, dei uma palavra, e ela disse: eu creio, eu vou ser curada. Só que ela estava com um filho, e o filho era uma criança. Ela saiu, mas depois voltou. Sabe por quê? Na saída, o filho, uma criança inocente, olhou para ela e falou assim: mãe, eu acho que a senhora não está curada, não. Ela disse que aquela palavra entrou no coração dela, colocou dúvida, e ela voltou para pedir oração de novo. Vejo que é uma palavra, hein? Vejo que é uma palavra. Então o medo paralisa, o medo faz a pessoa afundar. E hoje, porque eu sei que o inimigo está trabalhando e quer trabalhar nisso para que você perca a sua bênção, eu vou fazer uma oração. Eu vou orar o Salmo 91. Depois da oração do Salmo 91, eu vou abrir um jejum até o meio-dia. E sabe o que você vai fazer? Eu preciso que você pegue folha de caderno. Porque em algum momento do dia de hoje, até o meio-dia, em algum momento desta manhã, você vai escrever. Não é verbalizar, não. Você vai escrever neste papel tudo aquilo de que você tem medo. Qual é o seu maior medo? O que é que você realmente acha que te impede de seguir, de prosseguir? O que é que te paralisa? Quando eu falo disso, eu me lembro também de uma pessoa que eu acabei conhecendo. Eu era uma criança e as pessoas dizem assim: meu maior medo é morrer, é perder a vida em um leito de hospital e não conseguir tratamento. E infelizmente a pessoa, ela faleceu sim. Eu nunca me esqueço disso, né? Quando falo sobre medo, porque era o maior medo daquela pessoa. E não esqueço disso. Essa pessoa trabalhava em 2 empregos. Um deles era só para pagar o plano de saúde. E justamente quando ela foi mandada embora de um desses empregos, ficou doente e, infelizmente, o medo que ela tinha aconteceu, se tornou realidade. Então, tudo aquilo de que você tem medo, a própria Bíblia diz que aquilo que você teme te sobrevém. Jó também disse isso, né? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, o medo, ele paralisa a vida de muita gente. O medo angustia, o medo adoece, o medo entristece. O medo rouba muitas oportunidades. Então hoje, terminando a nossa oração, você vai pegar esse pedaço de papel e vai escrever tudo aquilo de que você tem medo. Tudo. Agora, não é para falar para ninguém. Viu? Porque isso é apenas entre você e Deus. Você vai escrever tudo aquilo de que você tem medo de que possa acontecer na sua vida financeira, sentimental, na saúde, em qualquer área. Depois, você vai voltar aqui para ouvir mais uma vez essa oração. Porque eu vou orar o Salmo 91. E a oração que eu vou fazer aqui já é ministrando você esmagando o papel. Porque quando você ouvir a oração, novamente você vai esmagar o papel com tudo aquilo que você escreveu. Aquilo que representa o medo. E depois você joga fora. Tá entendendo? Acabando a nossa oração, você pega esse papel e escreve todos os seus medos. E isso até o meio-dia. Aí você volta, ouve novamente a oração e recebe essa bênção que eu vou dar. Tá certo? Você vai ouvir de novo, já com tudo isso no papel.
com tudo aquilo que é medo e depois, durante a oração, você vai esmagar no momento exato que eu pedir. Eu já vou agora ministrar a oração como se você já estivesse com o papel nas mãos, escrito e esmagando tudo, tá certo? Tem que ser até o meio-dia, porque eu vou estar em jejum até esse horário. Amém? Então, nós vamos agora orar o Salmo 91 com muita fé. Faça esse ato profético, porque eu creio que todo tipo de medo que está impedindo você de agir, de crescer, de avançar, de prosperar, de ter paz, de ter alegria, de ser feliz, hoje cairá por terra, debaixo de jejum, de oração e de atos proféticos. Você crê? Escreve aqui, eu creio, meu irmão. Então, com muita fé, eu quero que você declare comigo as poderosas palavras do Salmo 91, para que todo medo venha de fato a ser repreendido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza. Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade será para você escudo e broquel. Não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará até a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com uma longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Estenda agora a mão em sua direção e oro pela tua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, ó Deus, libera das mãos do inimigo essa bênção que ela tanto precisa. Libera agora, Pai, essa vitória que ela tanto necessita, Senhor. E hoje, além de orar por esse pedido específico, eu quero também, meu Pai, debaixo da bênção do Salmo 91, repreender no exato instante todo tipo de medo, todo espírito de medo, toda seta de medo que porventura, Pai, atingiu, alcançou o coração, a mente, os pensamentos da vida desse teu filho, dessa tua filha que me ouve. Que seja repreendido agora, que caia por terra tudo isso, Pai. Assim como está escrito 366 vezes na tua palavra, não tenha medo. O Senhor diz, não tenha medo, porque o medo paralisa, o medo rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz, afunda, faz tudo dar errado. Eu declaro, Senhor, debaixo da bênção do Salmo 91, debaixo desse jejum que eu acabo de abrir neste momento, eu abro um jejum, Pai, por todos que estão ouvindo essa oração, por todos, Deus, que esmagarem a folha de papel. Você que está comigo nessa oração, no momento em que você esmagar esta folha de papel, todo medo será esmagado. Todo medo será esmagado, cairá por terra, perderá a força, não prosperará, não prevalecerá. A força do inimigo sobre a tua vida não prevalecerá. Eu quero agora que você, então, com muita fé, esmague esse papel em que está escrito tudo aquilo que é medo. Esmague pela fé e declare, esse medo é vencido pelo poder de Deus, pela minha fé, pelo jejum do meu profeta e pelas bênçãos do Salmo 91. Esse medo é vencido em nome de Jesus e ele cai agora por terra e ele bate agora em retirada. Olha agora comigo assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Você diz amém. Você diz graças a Deus. Respira, solta o ar, toma posse da sua bênção, do seu milagre, da sua vitória. Deus, eu abro esse jejum até o meio-dia de hoje. E todos os que até esse horário fizerem este ato profético, que sejam abençoados e que todo medo de fato e verdade, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Você então já observou que eu já orei ministrando você esmagando papel. Então, é para quando você voltar aqui, já com papel escrito, você venha, ouça essa oração novamente e faça isso. Viu? Na oração agora, pela fé, eu já ministrei você esmagando papel, porque você vai agora, ou em algum momento até o meio-dia, escrever tudo aquilo que é medo. Aí você tira a página do caderno, volte aqui, ouça a oração com o Salmo 91 e esmague. Deixa cair por terra. E depois desse papel amassado, você joga na privada, dá descarga, para que vá embora de fato e verdade. Todo medo hoje será vencido. O contrário do medo é a confiança e a fé. E Deus ele vai te dar a vitória. Amém? Você nasceu para ser uma pessoa liberta, livre de todo tipo de medo, de descrença, medo que alimenta o pânico, medo que traz ansiedade, medo que traz preocupação, medo que adoece a gente, medo que atrai tudo de ruim para a nossa vida. Então, hoje, tudo isso cai por terra. Eu peço agora que você compartilhe esta oração com todas as pessoas que você ama, que você quer bem, para que elas também façam esse ato profético hoje, até o meio-dia. Elas serão muito abençoadas. Está no TikTok, está no Facebook, compartilha. Está no YouTube, copie o link e envie essa oração para os seus contatos no WhatsApp. Muitas pessoas vão se libertar de muitos males hoje, viu? Em nome de Jesus. Tá bem? Muito bem. Eu quero agora que você receba esse abraço, saiba que eu te amo muito em Cristo Jesus. Você então, assim que escrever o papel, assim que escrever no papel seus medos, volta aqui, receba essa oração novamente e esmague o papel na hora que eu peço. Isso antes do meio-dia. Tá certo? Que Deus te guarde, proteja e abençoe.